Romanos 10, 1 a 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Todo equívoco, irmãos, todo o engano do povo de Israel em relação à lei, equívoco que levou a Israel como nação a rejeitar Jesus Cristo como o Messias de Deus, já dissemos isso algumas vezes, não levou Deus a fracassar em relação aos seus propósitos com o povo de Israel, com o povo judeu. Se da descendência dos judeus nasceria aquele no qual todas as nações da terra seriam benditas, não é? Essa foi a promessa que Deus fez em Abraão, quando chamou Abraão para começar a história da raça judaica. Então, se da descendência de Abraão, da qual nascem os judeus, da qual surgem os judeus, todas as nações da terra seriam benditas, isso se cumpriu porque Jesus, como um ser humano, nasceu entre os judeus. Os primeiros que aceitaram o Cristo de Deus foram judeus, seus apóstolos eram judeus, a primeira igreja cristã de Jerusalém era uma comunidade judaica. Os primeiros arautos do cristianismo foram pregadores judeus. Então, os propósitos de Deus de fazer via povo judeu, povo de Israel, um povo só seu, o seu povo, a sua igreja, ou seja, ao juntar finalmente, então, todos os povos a partir do povo judeu com a mensagem cristã, teve a ver de forma Israel, esse sonho de Deus, né? Esse propósito de Deus, de que um dia nós teríamos e seríamos um só povo, né? Através da igreja, esse propósito de Deus se realizou a partir de Israel, a partir do fato de que os cristãos judeus de Roma saíram para pregar o evangelho e depois os gentios começaram a se converter, então começou a haver, não é, a formação deste povo que hoje é um povo que está em todos os lugares, crescendo em outros, diminuindo em outros, sofrendo como sofrem aqui no Vietnã, mas todos nós somos uma mesma família, tudo isso é o povo de Deus, todos esses povos que confessam no nome de Jesus Cristo e que estão nesse ou naquele país, não importa, nós formamos hoje a igreja que é hoje o povo de Deus, mas sem dúvida alguma, não é? Isso tudo começou com os judeus. Então, Deus não fracassou. A ideia de ter Israel, o povo de Israel separado por isso, se cumpriu, ainda que não daquela forma que de repente poderia se imaginar de toda a nação, de todo o povo de Israel aceitar o Messias e então se cumprir neles as promessas feitas lá no Antigo Testamento em relação à aceitação do Messias, não é? Isso não aconteceu. Paulo vem falando sobre isso em toda a Epístola aos Romanos, mostrando como eles se atrapalharam com a lei, como eles não entenderam a lei de Deus. Mas o fato, irmãos, é que isso sangrava-lhe o coração. O desejo de Paulo pela conversão do seu povo é algo assim evidente, claro, não é? E ele faz questão de mencionar na Epístola aos Romanos essa situação. Por tudo que Paulo escreveu até esse capítulo 10, fica claro que, sob o olhar tão somente humano, o destino de Israel fora frustrado. E por quanto tempo? Perguntava Paulo. E por quanto tempo? Sempre perguntaram aqueles que, entre os judeus, se fizeram cristãos. E por quanto tempo? Perguntamos nós hoje, não é? Como seguidores de Cristo, até porque temos segmentos em nosso meio, dito evangélico, que acreditam e pregam uma conversão nacional do Estado de Israel, no tempo da chamada da grande tribulação, quando o anticristo vier governar o mundo, então os crentes verdadeiros serão arrebatados, levados para o céu, mas o mundo ficará
existindo, e os judeus se converterão, então todos os judeus aceitarão Jesus Cristo como Messias. Essa é a chamada posição, ou segmento, ou teoria pré-milenista, que a maioria dos batistas não aceita. Não é? Nós, como batistas, na maior parte, somos amilenistas, entendemos o milênio como o período da vitória da igreja, ou o período da eternidade no céu. Não cremos que haverá anos específicos. Já entendemos que a partir do momento que Cristo subiu para o céu, começou a grande tribulação, começou a perseguição, começou o domínio do anticristo. João disse que os anticristos já estão entre vocês. Nós entendemos que tudo caminha, né, para o final da história da humanidade, mas cremos que quando o arrebatamento acontecer, será para o juízo final, porque então virá o fim de todas essas coisas ruins. Mas para que os irmãos entendam o quanto é importante essa possível, né, ou esse desejo, vamos dizer, da conversão dos judeus a Jesus como Messias de uma forma total, é algo tão grande, né, que até um segmento teológico se criou no nosso meio, o que às vezes prejudica. Esse segmento tem sido muito prejudicial à evangelização dos árabes, porque com essa visão que eles têm, eles, na verdade, se concentram em cima dos judeus, eles pregam que o mundo vai ser governado pelos judeus a partir de Jerusalém, que Jerusalém vai ser restaurada, que Israel vai ser restaurado, e isso cria uma dificuldade enorme para que os evangélicos se aproximem dos árabes, porque os árabes não entendem, não é, esse tipo de especificação ou de tratamento especial que se dá ao povo judeu. Na verdade, irmãos, todos precisam aceitar Jesus Cristo. Quem não aceita Jesus como Senhor, Salvador absoluto, está se candidatando, está correndo um risco enorme de um destino insólito e na eternidade, algo pavoroso. Não importa se é judeu, se não é judeu, se é árabe, se não é árabe, se é brasileiro, americano, russo, não importa. É preciso que aceitem, que recebam, que se submetam, não é? Que se rendam ao Senhor Jesus Cristo, para que realmente, então, possam ter paz em suas almas aqui e para sempre. Então, essa ideia de que Israel seria abençoado de forma especial, é difícil, eu tenho dificuldades muito grandes de aceitar a respeito das pessoas que pensam assim, mas não consigo aceitar. Mas isso tudo tem a ver com essa preocupação, diria assim, natural, né? Porque, afinal de contas, foi a partir de Israel que tudo começou. É com a separação do povo de Israel que Deus cumpre esse seu sonho de ter todo um povo, ou ter todos os povos reunidos num só povo. E a gente pergunta, mas vai ficar assim? Da onde começou, da onde tudo saiu, o cristianismo hoje, o que é? Quantos judeus são cristãos? Muito poucos, né? Muito poucos. A grande maioria dos judeus, na verdade, não é nada, é materialista, né? Mesmo em Israel, a população religiosa não passa de 20% ou 30%. A maioria dos judeus são materialistas, mas obedecem ao sistema religioso, porque o governo, né, protege os partidos religiosos. Mas o fato é que, de qualquer forma, a gente se pergunta, mas teria que ser assim? Sem dúvida, irmãos, Deus tem coisas especiais para os judeus. Não há dúvida de que Deus tem acompanhado a história de Israel de uma forma especial. O fato dos judeus estarem hoje na Palestina, depois de tanta perseguição, de tanta violência, de quase serem extirpados, eliminados, é óbvio que isso demonstra que há algo especial de Deus em relação a ele. Eu tenho dito aqui que um dos maiores milagres que nós presenciamos hoje é a sobrevivência do povo de Israel, né? Se vocês estudarem a história do povo judeu, a gente se pergunta como é que eles conseguiram. Conseguiram pela misericórdia de Deus, não temos dúvidas, não é? Em relação a isso. Dos povos antigos, o povo judeu dos povos antigos é o único que existe até hoje. Todos os demais povos desapareceram, né? Dos povos antigos, o que ainda existe, né, em nosso meio é o povo judeu. Tá bem, então a gente entende que isso já é uma ação de Deus. Agora, em relação à salvação, não. A salvação é a promessa feita de Jesus, quando ele estava no meio dos judeus, e disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não será condenado. Quem não crê já está condenado. Aí inclui tudo, os que creem e têm a vida eterna, judeus, não judeus, e os que não creem, para serem julgados ou condenados, também judeus, não judeus. Aí não há diferença alguma. Mas não há dúvida, não é, de que Paulo, como judeu, ele nutre no coração esse anseio, até esse sofrimento, né? E isso levava, irmãos, Paulo a orar. Porque diante desse dilema, dessa realidade dura, o apóstolo recorre ao que há de mais claro para todo e qualquer cristão
quando se coloca diante de situações que são maiores do que a nossa capacidade de entender, de resolver, de trabalhá-la. É a oração. Então, diante da realidade do equívoco judaico em relação à lei de Deus, a recusa de aceitarem Jesus como Messias, como nação, que aquilo lhe dói no coração como judeu, não há nada a fazer a não ser orar. E ele diz, então, ele usa essa expressão, que orava, não é? Pelo seu povo, orava pela conversão do seu povo, nos passando, obviamente, essa lição de que quando estamos diante de problemas que são maiores do que nós temos que orar. A situação de Israel levava Paulo a orar. A situação dos nossos parentes não convertidos devem nos levar a orar. A situação desse nosso país tão confuso, não é? Espiritualmente falando, tem de nos levar a orar. Paulo, e aí eu digo não apenas Paulo, mas todos nós, os cristãos, em todos os tempos, como eu disse, dado ao que conhecemos em relação à ação de Deus no meio do povo de Israel, temos como nos resignar. Temos que simplesmente admitir que Israel, enquanto estiver nessa posição de recusa de crer em Jesus como Messias, está excluído da salvação da qual eles foram os primeiros a pregarem. Mas houve um remanescente, não é, que foi separado por Deus para fazer essa obra, e aí esperar, não é, para ver como é que Deus vai agir através da história. O apóstolo espera, pela forma de escrever, que Israel possa ser levado a reencontrar o seu lugar. E a oração que ele faz a Deus nos mostra que ele estava deixando essa questão sob os auspícios da graça divina. Lá no capítulo 9, versículo 3, né, que nós já estudamos, nós lemos que Paulo estava disposto até a ser amaldiçoado por causa do seu povo. Né? Se o ser amaldiçoado proporcionasse o povo judeu, o povo de Israel, a aceitar o Messias, Paulo estaria disposto, né, a receber essa maldição de Deus. Ele diz lá: pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, os da minha raça. É como se ele estivesse dizendo assim: se para que o meu povo fosse salvo eu tivesse que ir para o inferno, eu então aceitaria me perder para que o meu povo pudesse ser salvo. Mas esse sacrifício, obviamente, não é possível, né? Obviamente que Paulo pode desejar isso, mas isso nunca iria acontecer. Então a oração se torna mesmo na única saída, porque não há nada mais a fazer a não ser orar e deixar que Deus vá trabalhando a história conforme às vezes a gente entende e às vezes a gente não entende. E o texto continua, quando Paulo diz: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. De qualquer forma, irmãos, todo o sofrimento de Paulo pelo seu povo, todo o seu lamentar no seu coração pela rejeição a Cristo por parte do seu povo, rejeição da qual ele um dia participou e de forma violenta. Paulo rejeitava também o cristianismo de forma violenta, não é? O texto sagrado diz que ele se jogava contra os cristãos ao pé da letra como uma besta fera, não é? Ele se jogava contra os cristãos para prendê-los, machucá-los, persegui-los. Ele fez isso por zelo também. Mas o fato é que ele continua, no entanto, a apontar e a lamentar os erros fundamentais do seu povo em relação à lei e, consequentemente, por causa desses erros, a rejeitar Jesus de Nazaré como o Messias prometido. Ele olha isso, ele sabe que houve equívoco em relação à lei e que esse equívoco os afastara o seu povo de compreender e assim aceitar o Messias. Mas ele não ignorava que isso era feito por zelo, que o seu povo era zeloso, zelo grande, sincero, histórico, só que ao mesmo tempo teimoso, cego, equivocado em relação ao que Deus queria de Israel, em relação a Jesus. Era a grande questão que ele
começou a tratar nessa epístola aos Romanos. Como ele também fora zeloso, né? Lá em Gálatas 1,14, Paulo diz assim: no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Então ele estava sabendo muito bem do que ele estava falando. Ele era zeloso, ele era honesto, mas ele tinha de mudar, né? Ele foi zeloso, ele foi honesto no seu judaísmo, mas ele teve de mudar. Ele teve de ter um encontro com Jesus Cristo, porque mesmo no seu zelo, na sua honestidade para com a sua religião, ele estava sendo rebelde, estava sendo desonesto em relação a Deus e estava se perdendo. Que se ficasse claro ao cristão judeu, que se ficasse claro ao judeu que não era cristão, mas da igreja de Roma, e que estava sendo atingido ou alcançado pela carta de Paulo. Israel tinha muita religiosidade, mas muito pouco discernimento, que é, aliás, uma outra realidade que nos pega nos dias atuais. Quanto mais religiosidade, menos entendimento. O que é religiosidade? São os rituais, são regras para viver assim, viver assado, fazer isso, fazer aquilo, levantar-se desse modo, deitar-se de outro, comer assim, comer assado, né? Você precisa saber como comer por questão de saúde e dormir por causa de... Eu estou falando em questão espiritual, né? Você tem grupos religiosos que têm cartilhas, né? As cartilhas sobre o que fazer, o que não fazer. Há uma determinada igreja, não vem o caso o nome, mas até a cor do cinto é controlada pelo pastor, né? Você não pode comprar cinto. Todo cinto tem que ser preto, o sapato tem que ser preto, o casamento tem que ser... O pastor é que tem que marcar o dia de casamento, né? O brinquedo para criança você não pode comprar sem perguntar ao pastor: eu posso comprar aquele brinquedo assim? Umas coisas assim, irmãos, que, né, fica até difícil da gente aceitar que exista isso. E não é uma igreja pequena, não, tem muita gente, né, seguindo isso. O que é isso? Religiosidade. Religiosidade. E o que significa isso? Falta de discernimento. Porque quanto mais você se envolve com isso, menos você pensa. Porque um dos segredos do cristianismo autêntico é pensar. Você tem que pensar, né? É obrigação da liderança da igreja fazer você pensar, não é pensar por você. Mas as pessoas querem que o pastor, que os líderes pensem por eles. Já viram isso? É muito mais fácil chegar aqui e dar regra para vocês. Não se vistam assim, não se vistam assado, façam isso, a roupa tem que ter esse comprimento, o cabelo tem que ser cortado desse jeito. Naquela festa você pode ir, nessa festa você não pode, essa música você pode cantar, aquela outra música você não pode cantar, nesse lugar você pode ir, no outro lugar. É impressionante como as pessoas gostam disso, porque não querem pensar, não, elas querem que alguém pense para elas. Mas não é isso, irmãos, que Jesus veio fazer conosco, não. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, uma das coisas que a salvação faz, uma das realidades que o Evangelho traz para a nossa vida, para a nossa história, é o restaurar essa imagem e semelhança de Deus. E ao restaurar essa imagem e semelhança de Deus, você tem a mente de Cristo. Então, você tem o poder de discernir, de saber o que está certo. Uma vez ou outra, ou algumas vezes, você até precisa realmente de ajuda. Será que isso aqui está certo? Não está? Eu fiquei em dúvida. Ou eu fui apanhado, ou eu fui surpreendido. Crentes novos, por exemplo, passam, né, por essa situação. Às vezes realizam certas coisas que não deviam fazer, mas é porque estão novatos na fé. Mas é impressionante, irmãos, quando a gente tem essa disposição, não é, de querer fazer o que Deus acha melhor, que a gente vai descobrindo. Eu sempre gosto, já repeti isso aqui para os irmãos, mas vale a pena, até porque tem crentes, irmãos novos que não viram, né, a história. Eu vi isso de um missionário nosso em Goiás, entre os índios, né? Agora trabalhar entre os índios está muito difícil. Eu estive lá em Rondônia e fui lá com um aviãozinho da Asa do Socorro, conhecer lá os trabalhos ribeirinhos, assim, e aí o pastor estava falando lá, que a gente ajuda a manter, a dificuldade que é agora evangelizar índios, porque a FUNAI não deixa mais. Ele faz assim: se o índio quiser sair da tribo para ouvir o evangelho, pode, mas você entrar lá para pregar, não pode mais. Os que já são cristãos podem se reunir, mas não podem receber ajuda, a não ser com permissões especiais. Como o aviãozinho da Asa de Socorro ajuda muito o pessoal do governo, então o pessoal do governo, quando o missionário precisa levar missionário, chega lá e diz: ô secretário, eu estou precisando levar um pastor. Não, está bem, leva. Porque na hora que precisa, ele tem um avião. Mas não é uma coisa assim realmente, né, que garantida por lei, que pode, de repente, piorar.
Mas esse missionário contava assim, que ele começou a trabalhar com uma tribo indígena, e ele achou interessante que alguns índios começaram a se converter e tal, e se reunir na igreja, no culto. Então ele disse que num belo dia lá mudou a lua, né, porque tudo com eles é negócio de lua, e ele começou a ver uma movimentação assim na tribo, todo mundo se movimentando, uma correria danada, todo mundo pintando a cara e botando aquelas penas coloridas, e ele olhou o pessoal da igreja fazendo a mesma coisa, a moçada da igreja, os índios que haviam se convertido, os rapazes e as moças indígenas, também pintando o rosto e botando pena colorida, e ele disse assim, eu fiquei na minha, falei nada, não perguntei nada, né? Aí foi chegando a noite, começou os índios a chegarem, se reunir no centro da aldeia, e começou um batuque, aquele negócio todo, e eles me chamaram para eu sentar ali, me deram um lugar especial, perto lá do cacique, do chefe, e eu fiquei olhando e vi a minha garotada. Olha, a minha garotada dançou a noite toda, mas dançou a noite toda, pulou a noite toda, junto com os outros, né? Muita alegria, muita festa, lá para as 4 da manhã acabou a dançaria, acabou tudo. Já estavam mortos, cansados, tal, tudo bem. Foram dormir para depois ir para a roça, quando iam, sei lá, né, da vida deles. Ele disse que não falou nada, não perguntou nada. Passou-se mais um tempo, de repente ele viu outra movimentação na aldeia. Mais correria, pinta para cá. Mas ele percebeu que o pessoal da igreja não estava se pintando. Ele viu que os jovens índios da igreja não estavam procurando penas coloridas. Ele disse, o que aconteceu? E veio a festa, começou a festa, outras danças, e dessa vez os jovens da igreja não foram. Aí ele perguntou, escuta aí, por que vocês não foram dançar agora? E por que dançaram? A noite toda, há algumas luas atrás. Ele disse, porque naquela festa nós podíamos dançar. Aquela festa é para contar a nossa história aos nossos filhos. Como é que nós surgimos, é para cantar sobre o nosso trabalho, para cantar sobre as nossas famílias. Então, a gente entende que pode dançar e pode cantar. Agora, essa festa é para invocar os espíritos da natureza. E nós não invocamos mais espíritos, porque nós temos Jesus. E ele disse, eu não precisei falar nada para eles. Eles, por eles mesmos, entenderam que agora eu não vou dançar, agora eu não posso dançar. Né? Naquela eu posso dançar, nessa eu não posso dançar. E é assim, irmãos, né? A questão da religiosidade, ele tem esse problema. Se ele chegasse lá e desse regras, né? Primeiro ia ter que fazer um estudo danado para ver quantas luas, quais são as festas que pode, quais são as que não pode. Imagina isso. Ele deixou o Espírito Santo popou o trabalho dele, resolveu o trabalho dele. E é assim, a diferença de religiosidade e a religião, né, no sentido exato da palavra, que é a religação com Deus por meio de Jesus, Jesus é a nossa religião, leva você a entender, leva você a ter esse tipo de compreensão, e não você ser um boizinho de presépio, alguma coisa que alguém tem que dizer para você o que você tem que fazer. Mas as pessoas, como eu disse, gostam do guru, né, gosta do poderoso que vai dizer para ele o que vai fazer, o que não vai fazer, porque ele não quer pensar, ele não quer ter o trabalho de pensar. Mas não é para isso que Deus criou você, não. Né? Imagem e semelhança de Deus. É para você ter capacidade de pensar, de raciocinar e tocar a vida para frente dentro da inteligência que Deus também te deu. Muito bem, mas saindo desse aspecto, era isso que Paulo estava dizendo. O zelo é isso, o zelo é a religiosidade, mas a religiosidade leva a pessoa a ficar sem discernimento. Israel, como o povo de Deus, recebeu a lei de Deus, por isso era o povo de Deus, mas começou a dar à lei um sentido contrário ao que a lei tinha, não é? Porque para que foi a lei? Para mostrar os ideais de Deus, como é que Deus gostaria que as pessoas vivessem, mas com aquilo revelar à pessoa que desesperadamente as pessoas não conseguiriam cumprir aquele ideal de Deus, que com isso elas iriam procurar a graça de Deus, e com isso elas iriam procurar a misericórdia de Deus, mas o povo de Israel não conseguiu alcançar isso. E à medida que o povo foi percebendo, que a liderança religiosa foi percebendo que não conseguia, na verdade, obedecer à lei, não é? Ela começou a trabalhar e começou a fazer coisas que desse a ideia, que passasse a ideia de que havia uma obediência. Havia uma obediência,
mas era uma obediência apenas externa. Por isso que Jesus, quando vai conversar com aquele rapaz que pergunta a ele, mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta a ele, você tem guardado os mandamentos? Ele disse, quais? Não adulterarás, não matarás, não furtarás. Ah, eu guardo todos esses mandamentos desde a minha mocidade. Não guardava, não. Jesus não questionou, Jesus não disse a ele, você está enganado, rapaz, você não guarda. Não, Jesus só disse assim, ah, é? Você guarda todos os mandamentos? Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Aí ele não veio. Por quê? Porque não guardava os mandamentos. Por quê? Porque os 10 mandamentos se resumem em quantos? Quais são? Amarás a teu Deus e amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. Se você não consegue amar o teu próximo a ponto de, por causa de Jesus, dar tudo que você tem, você não está cumprindo os mandamentos, você está quebrando. Porque a lei se divide em 2 partes. Os primeiros mandamentos são em relação a Deus, a outra parte é em relação ao próximo. E tudo que está ali, não matar, não adulterar, não fazer isso, é cuidado com o próximo. Se você não tem um cuidado com o próximo, de ter misericórdia dele, você não vai ter também misericórdia. Então você pode não adulterar, mas aí Jesus diz, olhou com má intenção, já adulterou. Você pode não matar, de tirar a vida, mas já odiou, já matou. Não é? Você pode não ir lá e tirar o que o sujeito tem, mas você olhou o carro dele, esse carro podia ser meu, por que ele tem e eu não tenho? Sabe o que é isso, né? Não cobiçarás o bem do teu próximo. Não precisa ir lá tirar dele, não. É só você ficar aborrecido que ele tem e você não tem. Não é? Essa é a atitude do cristão, não? Pelo mandamento certo, você diz, oh, rapaz, que carro bonito que aquele meu irmão arrumou. Bem, Deus te abençoe, querido. Eu estou aqui com o meu boca pop, parando tudo quanto é esquina, enguiçando toda hora, mas paciência, né? Eu estou feliz porque ele tem um carro bonito. Isso é o cristianismo, né? Complicado. Mas, normalmente, a nossa tendência humana pecaminosa é dizer, poxa, senhor, eu tenho aqui, dá uma aquela de do irmão do filho pródigo mais velho, né? Eu estou aqui há tanto tempo te servindo, senhor, não consigo nada da minha vida, enrolada, embolada, ou por que isso, irmãos? É a quebra dos mandamentos. Então, o mandamento era para isso, olha aqui o que Deus quer, olha. Mas olha aqui, você não consegue. Então, o que você busca? A misericórdia. Senhor, me perdoe, me ajude, eu quero sair disso, eu quero ser vencedor. E aí, inevitavelmente, isso iria levar a pessoa àquilo que Deus queria, a receber a graça de Deus completa através do Messias, Jesus, quando ele então surgisse. Mas a liderança judaica, e com isso o povo judeu, não conseguiu alcançar isso, e eles estabeleceram a sua justiça própria. A lei cujos mandamentos são santos, justos e bons, que é o que o próprio Paulo diz, de repente essa lei se tornou em maldição. Paulo diz isso, quem está sob as obras da lei está sob maldição. E a gente fica, meu Deus, como é que uma coisa dada por Deus pode pôr a pessoa em maldição? Pode, ué. Pode, a pessoa não obedece, vira maldito. Deus não fez. Por quê? Porque Deus não fez a lei para amaldiçoar ninguém. Mas as pessoas começam a depender da lei, a criar a sua justiça à luz daquela lei que ele nunca conseguia obedecer, estava ficando sob maldição. Não conseguiam compreender que a lei era um meio de tentar levar o pecador à graça e à misericórdia de Deus. Lembremos-nos da questão do sábado. O que foi que os judeus fizeram com o sábado? Estabeleceram regras pavorosas, vamos dizer assim, em relação ao sábado, né? Havia uma distância máxima que cada judeu podia andar no dia de sábado. Não podiam carregar peso nenhum que pesasse mais do que 2 passas de figo. Está certo que as passas não deviam ser essas pequenininhas que a gente anda, mas talvez no máximo fosse desse tamanho, deve dar um meio quilo, não podia carregar. Não podia carregar, isso seria na cabeça deles quebrar a lei. Não se cozinhava no sábado. Se alguém ficasse doente, todo o seu tratamento seria para ele não piorar, mas não para melhorar. Era para não piorar no dia de sábado. Para melhorar, não, porque para melhorar, de repente, você tinha que buscar um remédio, fazer mais não sei o quê, fazer mais não sei. Aí já complicava. Olha aí como é que a coisa foi ficando terrível. E até hoje existem judeus lá em Israel, né? E nos Estados Unidos também, deve aqui no Brasil, muito poucos, que ainda vivem dessa maneira. Judeus extremamente ortodoxos que, por exemplo, não acendem fogo no dia de sábado.
É proibido acender fogo no dia de sábado. Mas se eles precisarem acender fogo, o que eles fazem? Buscam um não-judeu e pedem para o não-judeu acender. Engraçado, né? Gente, tem judeu que não acende luz no dia de sábado. Mas quando vai chegando o escuro, ele vai lá, pede um vizinho que não é judeu, acende a luz para mim, porque o vizinho vai lá e acende a luz. O que é isso, querido? As coisas absurdas, né, da religiosidade, é a má compreensão totalmente da lei de Deus. Quando Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém e tomou o sacerdote, o sumo sacerdote Eleazar, né, a primeira coisa que Antíoco mandou fazer, você vai comer agora um pedação de carne de porco. Meus queridos, isso para o judeu é a pior coisa que possa acontecer. Eleazar foi claro, disse, olha, você pode arrancar os meus olhos, você pode me queimar por dentro, mas eu não ponho a boca na carne de porco. Então você vai morrer. E morreu. E morreu de uma forma cruel, mas se recusou terminantemente a comer o pedaço de carne de porco. E aí os cronistas judeus escreveram, morreu por amor à sua lei. O que dói na gente é que ele estava entendendo a lei errado. Se ele tivesse entendendo a lei certinho, não morreria dessa forma. Não é? Por isso, Paulo faz esta retumbante afirmação, terminando o nosso trechinho de hoje. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Queridos, o Senhor Jesus era e é o fim do legalismo. Em Jesus Cristo, o relacionamento com Deus não é um relacionamento do tipo devedor e credor. Não é. Na lei é. Pela lei, o relacionamento meu com Deus é, eu sou o devedor, Deus é o meu credor. Os judeus, inclusive, até isso viraram, né? Quando eles achavam que estavam fazendo a lei direitinho, eles diziam a Deus, olha, você está me devendo. E Paulo falou isso no capítulo 9, a loucura que estava chegando isso. Mas não vamos perder o juízo e vamos entender assim, a princípio a lei tinha esse relacionamento entre mim e Deus. Eu sou o devedor, Deus é meu credor, eu sou devo a Deus, sou devo a Deus, sou devo a Deus. Agora em Cristo Jesus não é assim não, irmãos. Não é esse relacionamento. O relacionamento é, eu sou filho, você é filha. Nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo. Então o tratamento é totalmente diferente, o relacionamento é completamente diferente. O fim da lei, quando Paulo diz assim, que o fim da lei é Cristo, isso significa que a lei acabou? Não, irmãos, a lei não pode acabar, porque a lei é a palavra de Deus, e a palavra de Deus dura para sempre. Mas o que aconteceu em Jesus Cristo é que a lei, que nunca foi realmente a justiça que Deus queria para o judeu e para todo ser humano, ela perdeu todo o sentido de ser usada como parâmetro para se medir a justiça de Deus. Porque equivocadamente o judeu também fazia isso, usava a lei de Deus para medir a justiça de Deus. Deus nunca aceitou isso, porque eles não conseguiam fazer. Então, quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo, é nesse sentido, a lei não serve mais como parâmetro para medir a justiça de Deus. Rejeitar ou aceitar o senhorio absoluto de Jesus Cristo, esse é o parâmetro para a justiça de Deus. O fim da lei é Cristo, porque pela lei se descobre que a maneira de se agradar a Deus não está no se cumprir a lei. Não é isso que agrada a Deus, queridos. O cumprir a lei. O que agrada a Deus é se dar a Jesus Cristo. Por isso é que não é por causa do que está escrito na lei, mas é por causa do Senhor Jesus Cristo que os mandamentos se tornam para nós um ideal de vida e não se prendem a um literalismo da letra, porque como escreveu o próprio apóstolo São Paulo, lá na sua epístola aos Coríntios, numa referência clara aos 10 mandamentos, quando ele disse a lei que foi dada em pedra, mata, porque a letra mata. E falando sobre os 2 novos ministérios, o ministério da lei e o ministério da graça, ele chamou essa lei da lei que mata.
a letra que mata, mas disse que a lei que se prende ao espírito, ela vivifica, ela traz vida. Traz vida porque se por causa de Jesus Cristo, o Espírito Santo nos faz entender, por exemplo, o sábado, como a mensagem do descanso em Cristo, que haverá no mundo novo, recriado a partir da ressurreição e o que se deu no domingo, isso vai explicar por que o Senhor Jesus diz, eis que faço novas todas as coisas. Você consegue entender isso se você não usar a lei como parâmetro para a justiça de Deus. Você consegue entender dessa forma a questão do sábado, né? Se você não continuar achando que é pela lei que você tem que medir a justiça de Deus em relação a você, e aí você nunca vai entender o sentido dessa afirmação paulina, o fim da lei é Cristo. Fim, ponto final, fim no sentido de ideal, fim de alcançar Jesus Cristo, porque de qualquer maneira tudo terminou nele, tudo terminou nele. Agora, como palavra de Deus, como lei de Deus escrita, não, ela é eterna, porque a palavra de Deus é eterna, mas o entendimento, a compreensão dela foi completamente alterada, mas é preciso que a gente entenda muito bem isso, para que não ache que Deus tinha uma maneira de ser e depois Deus mudou. Não acontece isso com Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É quando você começa a estudar o Antigo Testamento com outro tipo de olhar, quando você começa a ver determinadas expressões de profetas e de salmistas, você começa a entender que havia pessoas no contexto de Israel que entendiam isso, que entendiam que a justiça de Deus não estava na lei, estava na misericórdia de Deus, que o perdão não estava nos rituais, estava na misericórdia de Deus. E aí, como eu tenho dito, ele podia dizer, ó Senhor, como eu amo a tua lei. Porque como é que você vai amar uma lei? Como é que você vai amar a lei? Como é que você vai amar o mandamento que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, e não podendo dar mais do que 30 mastigadas por cada garfada que você dá, não podendo andar mais não sei o quê, não podendo levar mais do que meio quilo na mão, não podendo acender uma luz, não podendo acender... Como é que você vai amar essa lei? Não tem como você amar essa lei. Você vai ficar desesperado com ele, né? E aí, com ela, né? E aí me vem à mente aquela história de uma senhora que hoje está conosco, não na nossa igreja, mas em uma outra igreja batista, que pertencia a um grupo religioso que se diz cristão, e que é, sob certos aspectos, não vou negar isso, mas que ainda está equivocadamente preso à lei, né? Eu cheguei a escrever no boletim, eles tentam de forma inglória fazer com que a graça ainda dependa da lei, e aquela senhora fez amizade com a esposa de um pastor batista, e as duas muito amigas, e iam ao supermercado fazer as compras, e conversa de cá, conversa de lá, e essa coisa toda, até que chegou um dia, uma semana, passaram um tempo, numa determinada sexta-feira, né, que estava chegando o sábado, aquela senhora preocupada, disse, eu tenho que voltar correndo para casa, porque amanhã começa essa minha desgraça. Aí a esposa do pastor disse assim, peraí, irmã, porque as duas cantavam hinos juntos, e até oravam juntos, né, se chamavam de irmã. Peraí, irmã, amanhã começa a sua desgraça? Por que amanhã começa a sua desgraça? Ah, minha querida, amanhã eu tenho que amarrar meus filhos na mesa da sala, literalmente, porque eles são pequenos, não entendem, querem jogar bola, e amanhã não se pode quebrar o sábado. E se eu não fizer isso, eles saem para a rua, e aí eu estou pecando. Que isso, irmã? Que é isso? Cadê a tua graça? Cadê Jesus Cristo? O que Jesus Cristo fez na cruz por você? Que coisa terrível. Aí ela começou a conversar, e não, vamos sentar aqui, vamos pensar melhor sobre isso. Não foi para isso que Jesus morreu? Não adiantou o sacrifício dele, aí foi que ela falou, olha, a lei não é mais para isso, a lei é um ideal. Se a irmã quer servir o Senhor no sábado com amor, com carinho, com prazer, faça, tudo bem. Né? Agora, fazer por obrigação é aquela história, religiosidade. Tá? É muito importante, irmãos, que a gente faça a diferença, porque senão a gente cai nisso tudo, e a gente às vezes faz isso, né? De outra maneira, de outra forma, de outro jeito, mas a gente continua fazendo isso. Isso não tem nada a ver com licenciosidade, isso não tem nada a ver com permissividade, isso não tem nada a ver com descuido de vida cristã. Não, isso tem a ver ao chamamento que tem que ser feito, que as coisas, irmãos, que nós fazemos, a maneira de viver é por causa de Jesus. Ou é assim, ou tudo vira lei. De novo, e a lei a gente quebra. E pela lei nós estamos perdidos, sob maldição. Sob o amor, não estamos sob maldição. Sob o amor, estamos sempre sob a bênção.
Mesmo que às vezes, exatamente por causa do amor, a gente tenha que aceitar a disciplina de Deus, tem que aceitar a reprimenda de Deus, às vezes tem que ser dura, né? Para que a gente possa retornar ao caminho, à maneira de viver, para agradar ao Senhor. O amor de Cristo me constrange. Não são mais leis, nem regras, nem coisas semelhantes. Então, que fique claro, a lei é divina, continua eterna, porque é a palavra de Deus, mas para ser entendida como deve ser entendida, não se tornar num acorrentamento, não se tornar em escravidão, mas se tornar num parâmetro, né, que a gente procura se nortear para a nossa vida, para agradar a Deus, sim, é o que acontece quando você realmente compreende a diferença e que o fim dela, da lei, é Jesus Cristo. Amém?